Tragédia. Está decretado 48 horas, nem mais um segundo de respiro. Está escrito, e o céu não grita em vão. Padre Pio viu isso muito antes de todos nós e deixou o aviso com lágrimas nos olhos e fogo na alma. Ele sabia que esse momento chegaria, que esse nome seria lido entre os escolhidos para a execução espiritual final. Você sente? Porque não é por acaso que está aqui agora. Algo dentro de você já está sendo pressionado. Um peso no peito, uma urgência silenciosa. Como se o tempo estivesse correndo por entre seus dedos cansados. Como se sua alma estivesse tentando dizer: acorda antes que seja tarde. Não ignore esse desconforto, porque quem fecha os olhos agora pode não ter mais chance de abrir depois. Há algo sombrio em movimento, e não é exagero. Pessoas estão sonhando com o mesmo presságio. Vozes sussurram em línguas antigas. Há relatos, há sinais. Há dores que não têm nome, mas que se espalham como febre por quem sente que algo invisível está prestes a acontecer. Padre Pio descreveu essa agonia. Disse que viria para os puros, mas também para os que adiaram demais o arrependimento. 48 horas. Ele escreveu num pedaço de pano e depois queimou. Mas o cheiro daquele aviso ficou no ar. A verdade dói, mas é só ela que pode te salvar agora. Se você está ouvindo isso, é porque ainda há tempo, mas esse tempo é curto. Como um último chamado, como o barulho de uma porta se fechando atrás de você. E por mais que a razão tente negar, algo em seu íntimo já sabe que está na beira de algo definitivo. Um corte, um fim, ou um renascimento, se você decidir mudar. Porque, apesar de tudo, Padre Pio nunca falou em fim sem falar em misericórdia. Mas essa misericórdia só alcança os que aceitam ser tocados por ela. No comentário fixado estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Você se lembra da última vez que rezou, chorando? Daquela madrugada em que ninguém te ouvia, só o teto do seu quarto, e você sussurrava pedindo uma resposta, um sinal, qualquer coisa? Não se envergonhe. Aquilo também era oração. Padre Pio dizia que os gemidos da alma são mais poderosos que as palavras dos lábios. E se você chegou até aqui, talvez sua alma esteja gemendo há anos, sofrendo em silêncio, suportando perdas que ninguém viu. E agora, quando o céu decide agir, você não pode hesitar. É para você, sim, mesmo que ache que não merece, mesmo que ache que Deus te esqueceu. Ele não esqueceu. Ele estava esperando você chegar ao fundo, porque às vezes é só lá que conseguimos olhar para cima. E agora, com 48 horas marcadas num relógio invisível, você precisa ouvir isso. Ainda dá tempo, ainda há misericórdia. Mas não se iluda, ela não bate duas vezes, ela sussurra uma vez e passa. Há olhos te observando agora, espirituais, invisíveis, mas reais. Padre Pio falava disso com um brilho estranho no olhar. Ele dizia que quando a hora chegasse, os anjos e os demônios ficariam em volta, esperando a sua escolha. Não a de outros, a sua. Porque é você quem decide o que será feito com essa última chance. E não tem como delegar isso. Não há ninguém para interceder se você não levantar a cabeça agora. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro. O livro digital de Padre Pio com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois, declare: essa oração mudou tudo em mim. Você percebe como o tempo parece mais rápido agora? Como os dias se confundem e a sensação é de que estamos todos correndo em direção a algo que não conseguimos nomear? Isso não é coincidência.
É o Espírito alertando que algo maior está em movimento. Padre Pio previu esse colapso do tempo espiritual. Disse que as horas finais pareceriam dias e que o mundo espiritual tocaria o nosso mundo com uma força que derrubaria os mornos, os distraídos, os que só olham para o chão. E é por isso que você está ouvindo isso agora, porque ainda pode olhar para cima, ainda pode tomar uma decisão que muda tudo, ainda pode dizer, sim, eu quero ser salvo, mas não diga com a boca, diga com o coração, com arrependimento, com lágrimas se for preciso, porque Deus escuta até os soluços da alma. E Padre Pio já intercedeu por milhares assim. Ele não prometeu facilidades, prometeu luz em meio à escuridão, prometeu proteção quando tudo parecer desabar. Mas só a quem tiver coragem de enfrentar sua própria sombra. Você tem? Tem coragem de olhar para dentro e reconhecer onde se afastou? Porque é aí que a salvação começa. O livro digital de Padre Pio que pode transformar sua vida está no comentário fixado, mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé. Essa palavra me encontrou por dentro. As execuções espirituais não são com espadas, mas com silêncios, com a sensação de vazio eterno. E é esse o decreto que paira sobre a sua cabeça agora. Um decreto que não será anunciado com trombetas, mas que já foi assinado no mundo invisível. A única forma de escapar é se esconder na misericórdia. E ela está sendo oferecida agora, como uma vela acesa no meio do breu. Padre Pio segurou essa vela por nós, por você. Ele sabia que nem todos teriam forças. Sabia que muitos cairiam antes de entender, mas também sabia que alguns, mesmo fracos, levantariam no último minuto. Talvez você seja um desses, mas precisa agir, precisa clamar, precisa tocar a eternidade com as mãos do arrependimento. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é a sua chance. Poucas unidades. Pegue agora, antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. Você que já não sente mais alegria ao amanhecer. Você que finge sorrisos para não preocupar os outros. Você que acorda no meio da noite sem saber o porquê. Você sabe que o mundo está mudando, que algo profundo está quebrando os alicerces do que parecia firme. Sabe que está mais sensível, mais cansada, mais atenta aos sinais. E isso não é loucura, é o espiritual cutucando sua alma. Padre Pio chamava isso de o ranger do mundo invisível. Ele dizia que quem ouve isso não pode mais fingir que está tudo bem. E se você chegou até aqui, não finja mais. Reconheça, confesse, liberte, porque só assim o decreto pode ser anulado. Só assim a execução pode ser cancelada. Você tem 48 horas, talvez menos, mas enquanto ouve minha voz, ainda há tempo. Respire fundo, olhe ao redor. Veja como tudo está mais silencioso. É o céu esperando sua decisão. Você ainda está aqui, e isso já diz muito. Diz que algo em você ainda pulsa, mesmo que devagar. Algo ainda quer resistir, mesmo com a dor, com a angústia, com o cansaço de anos sufocando a esperança. Há uma brasa acesa dentro de você, e é dela que depende tudo agora. Porque quando o decreto for cumprido, e ele será, os que não estiverem firmados na fé não terão para onde correr. Padre Pio dizia: será como um vento gelado arrancando as folhas secas da árvore da alma. Ele não falava em metáforas para assustar. Falava porque viu. Ele viu, não com os olhos, mas com aquilo que só os santos enxergam. E chorou por isso, não por si mesmo, mas por todos que iriam ignorar os sinais. Você sente essa presença agora? Esse arrepio sem explicação? É isso. É o início da revelação. Não corra. Não desvie a atenção. Você precisa saber, porque o que está vindo não poupa ninguém. Não escolhe idade nem condição. É espiritual. E quando isso toca a terra,
nada material resiste. Sabe aquele vazio que te visita à noite? Quando todos dormem e você fica encarando o teto, com os olhos ardendo e o peito apertado. Aquilo tem nome. Aquilo é o início da visita espiritual. Um chamado silencioso que vem avisar. Você está prestes a ser provada, e os que não estiverem firmes cairão como folhas ao vento. Não é poesia, é alerta. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. E não pense que terá outro aviso. Esse é o último sopro antes do impacto. Há uma profecia escondida entre os textos antigos que dizia: quando os sons cessarem e a multidão se distrair, então virá o tempo dos escolhidos serem provados. Os sons já estão cessando. As pessoas já estão entorpecidas. E você ainda escuta. Isso significa algo. Significa que sua alma ainda está viva. Ainda há algo que pode ser feito. Mas a escolha será sua. Sempre foi. Deus não força. Ele oferece. E agora Ele está oferecendo. Talvez pela última vez. Você vai ignorar como tantos fazem. Ou vai segurar essa corda antes de afundar de vez? Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Há uma presença agora do seu lado. Talvez você sinta, talvez não, mas está aí. Padre Pio disse que nos últimos dias o mundo espiritual se tornaria mais próximo que o próprio ar. Os anjos andarão ao lado, mas também as sombras, e cada pensamento seu será observado, cada escolha pesada. E não haverá disfarce, não haverá máscara, porque quando a luz tocar a escuridão, tudo se revelará, inclusive você. É por isso que esse conteúdo te encontrou. Não é sorte, é missão. É como se Padre Pio estivesse estendendo a mão para quem ainda pode ser salvo. E essa mão não ficará estendida por muito tempo. Já passou da hora de agir, de romper com o conformismo, de sair do estado de torpor. Você tem sentido isso, não tem? Essa inquietação, essa sensação de que algo está prestes a acontecer. Isso não é ansiedade comum, é sensibilidade espiritual. Poucos têm, e os que têm são chamados. E dos chamados, poucos atendem. E dos que atendem, poucos perseveram. Então decida agora, em qual desses você está? Entre os que fingem não ouvir? Entre os que correm para a distração? Ou entre os que sabem que se não fizerem algo agora, pode ser tarde demais? Não brinque com isso, porque o que está em risco não é seu corpo, é sua eternidade. No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio, que já está mudando vidas em silêncio. Mas não tem para todos. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. Depois escreva: Padre Pio, eu ouvi teu chamado. O decreto está feito. Padre Pio não falava palavras vazias. Ele via, ele recebia. E ele deixou avisos para os tempos em que estamos agora. E se você não conseguir ouvir isso, é porque o mundo já te anestesiou. Mas se está ouvindo com a alma, então está diante de uma escolha espiritual. Ou aceita essa advertência com humildade e se volta à verdade, ou será lançado na cegueira dos que zombaram da misericórdia. Você lembra quando parou de acreditar? Quando a dor te calou e você achou que Deus não te via mais? Foi aí que tudo começou. Mas também é aí que pode terminar, porque mesmo ferida, sua alma está aqui, escutando, reagindo, querendo voltar. Mas voltar não é fácil. Envolve renúncia, envolve rasgar o que está podre, envolve encarar as mentiras que você repetiu a si mesma por anos. Está disposta? Porque o tempo da superficialidade acabou. Agora é tudo ou nada. Você não vai ouvir isso em lugar nenhum. Não da forma que está sendo revelada aqui,
Porque hoje o mundo esconde o espiritual, ridiculariza, enfraquece, mas no fundo, todos sabem, todos sentem. A diferença é que poucos têm coragem de agir. Você vai enfrentar sua sombra antes que ela te engula? Porque quando a execução começar, não haverá tempo para orações apressadas. Tudo será selado em silêncio. Estou deixando no comentário fixado um conteúdo que pode ser a resposta que você pediu em oração. É o livro digital de Padre Pio, com orações que carregam libertação e cura. Poucas unidades. Pegue agora antes que desapareça. Depois diga: essa palavra chegou no meu desespero. Você acha que não há mais saída, não é? Que sua vida foi um acúmulo de dores empilhadas uma em cima da outra. Perdas, traições, doenças, fracassos. E agora? Agora só há um vazio. Mas o que você não percebeu é que esse vazio é o lugar perfeito para Deus agir. Padre Pio dizia: o vaso só se enche quando está completamente vazio, mas precisa abrir, precisa querer, precisa clamar, não com palavras bonitas, mas com verdade, com humildade, com aquela dor que você guarda desde aquela perda que nunca cicatrizou, desde aquele momento que ninguém viu, mas que você nunca esqueceu. E é exatamente nesse lugar, nesse buraco escuro dentro de você, que Deus quer acender a luz agora. Mas Ele não arromba, Ele espera, Ele bate. E é por isso que esse vídeo está mexendo com você. Você sente a urgência? Porque ela é real. O mundo espiritual está se agitando, algo está vindo. E os que não estiverem firmados na fé, na oração, na intercessão dos santos, serão levados como poeira ao vento. Não espere por um milagre de cinema. O milagre é silencioso. Ele começa dentro. E ele começa quando você decide parar de fugir. Agora respire e pergunte: estou disposta a ser salva de verdade? Porque a salvação não é para os que querem conforto. É para os que querem ser libertos, mesmo que doa. Você está prestes a descobrir algo que a maioria jamais terá coragem de ouvir. Algo que foi escondido por séculos, silenciado pelos que temiam que a verdade fosse mais forte do que o controle que exercem sobre os fracos. Padre Pio sabia disso, por isso falava em voz baixa, por isso escrevia e depois queimava. Ele confiava que os que realmente precisassem encontrariam a mensagem. E ela está aqui, agora, para você. O que está por trás das dores que você carrega há anos? Já se perguntou por que certos tormentos nunca passam? Por que o mesmo padrão de perda, de solidão, de doenças e ciclos de desânimo se repete como uma praga silenciosa na sua vida? É porque não é só emocional, é espiritual. É um laço, uma corrente invisível que vai se apertando quanto mais você tenta ignorar. E enquanto você não enfrentar isso de frente, nada muda, nada sara, nada rompe. As lágrimas que você derramou no travesseiro, as palavras que engoliu para não machucar, as orações que fez com voz trêmula quando achou que ninguém te ouvia, todas foram vistas, todas foram anotadas. Mas a resposta exige um passo de coragem, e esse passo é agora, não depois. Porque cada segundo que você hesita, você está dando espaço para aquilo que quer te destruir. E sim, isso tem nome. E sim, isso tem intenção. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. Há forças em ação neste momento que você não pode ver, mas sente. E sente porque você tem algo que poucos têm hoje: sensibilidade espiritual. Isso não é coincidência. Isso é chamado a pessoas que estão completamente cegas, anestesiadas, vivendo como se a alma estivesse morta. Você não. Você sente, você escuta, e é por isso que essa mensagem está alcançando você agora.
Padre Pio deixou um alerta que foi escondido pelo clero, abafado por décadas, mas que agora voltou à tona porque o tempo se cumpriu. Ele disse que haveria um ciclo de 48 horas, onde os que fossem marcados pelo mundo espiritual precisariam fazer uma escolha definitiva. Não é metáfora, é real. E quem não agir nesse intervalo não terá outra chance. Ele chamava isso de a hora do julgamento invisível. Aquela hora em que tudo parece igual por fora, mas por dentro a alma está sendo pesadamente avaliada. Você sente o cansaço? Não é só físico. É algo que vem de dentro, como se sua força vital estivesse drenando aos poucos, como se você estivesse sendo apagada por dentro. É isso. É esse o sintoma da execução espiritual que está em andamento. E se você não se conectar com a oração verdadeira, com a proteção dos santos, com a intercessão de quem carrega a luz, vai afundar. Vai ser silenciada por dentro. E ninguém vai perceber, ninguém vai notar, porque esse tipo de morte não aparece nos olhos, mas no espírito. Sabe aquela sensação de que ninguém te entende, que você está sozinha mesmo cercada de gente? Isso não é ilusão, é espiritual. Você está sendo chamada, está sendo separada, porque alguns foram escolhidos para ouvir. Mas só os que ouvem até o fim serão guardados. Não pare agora. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois, escreva com fé. Essa palavra me encontrou por dentro. Você sabia que há pessoas que estão vivendo com espíritos de enfermidade em silêncio? E não é coisa de filme. É real. É um peso espiritual que se instala no corpo e vai gerando sintomas inexplicáveis. Cansaço, dores que vêm e vão, diagnósticos confusos. A medicina não entende por que não é físico, é um ataque. E esses ataques aumentaram nas últimas semanas. Isso não está sendo dito nos noticiários, mas os sacerdotes mais sensíveis já perceberam. Os que têm discernimento espiritual já estão alertando. Padre Pio descreveu esse tempo como os dias da sombra translúcida, onde tudo pareceria normal, mas por trás de cada olhar, de cada gesto, de cada pensamento, haveria interferência. Espíritos de confusão, de divisão, de cansaço, de desistência. Eles entram pelas portas abertas, pelas mágoas não resolvidas, pelos pecados alimentados em segredo. Eles entram. E quando entram, só uma coisa pode expulsá-los: oração consagrada. Oração feita com o coração queimando. E é exatamente isso que você vai encontrar no que está sendo revelado hoje. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Você acha mesmo que esse vídeo apareceu por acaso? Que essa mensagem encontrou você entre tantos milhões por pura sorte? Não. Você foi escolhida, porque há uma ferida em você que só será curada se for tocada por algo que vem do alto. E essa cura não será emocional, será profunda, porque envolve a sua história, o que você passou, o que esconde, o que ninguém sabe, mas Deus sabe. E Padre Pio intercede por isso agora. Quantas vezes você engoliu sua dor para não preocupar os filhos? Quantas vezes você disse que estava tudo bem, quando por dentro estava implodindo? Você merece mais, mas para receber precisa se abrir. Precisa sair da casca do orgulho, da culpa, da vergonha. Precisa se lançar de novo na fé, mesmo que seja a última vez. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Há uma coisa que você precisa saber. Um segredo que foi revelado em uma visão espiritual recebida por um servo de oração profunda. Ele viu mulheres como você,
sentadas em silêncio, sentindo que estavam à beira de um colapso invisível. Essas mulheres não gritavam, não pediam socorro, mas estavam sendo consumidas por dentro. E nessa visão, Padre Pio aparecia, e com uma única frase ele restaurava aquelas almas. Ele dizia: "Você ainda é amada. Volte." Essa frase é para você. Ouça, receba, grave em seu espírito, porque é exatamente isso que o céu está dizendo agora. Não importa quantas vezes você caiu, não importa se ninguém te valorizou, você ainda é amada, mas o tempo da espera acabou. Agora é o tempo da decisão. Você já percebeu como os conflitos estão aumentando dentro da sua própria casa? Como as palavras ferem mais do que antes? Como a paciência está escassa e o amor parece mais distante? Isso também faz parte da profecia. Padre Pio disse que os últimos sinais antes do colapso seriam dentro do lar. Ele via o amor esfriando nos pequenos gestos e dizia: "Onde o afeto morre, o inimigo entra." Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro, o livro digital de Padre Pio, com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: "Essa oração mudou tudo em mim." Você pode sair disso, mas não com distração, não com vídeos vazios, não com frases prontas. Você precisa de algo que vá até a raiz. E essa raiz está na alma. Só quem carrega a dor sabe o que é caminhar sem esperança. Mas também é esse tipo de alma que, quando se rende à luz, se torna invencível. As revelações estão acontecendo em silêncio. Pessoas estão sonhando com números, com nomes, com símbolos. E muitas não entendem, mas você já entendeu. Está sentindo, e a única resposta é se agarrar à oração. Não qualquer oração, mas a oração que vem dos que conhecem o mundo invisível. Padre Pio foi esse homem. Ele viveu entre o céu e a terra. Ele ainda vive, intercedendo por você. Você continua aqui. Isso significa que algo em seu íntimo ainda está buscando. Não respostas comuns, não promessas vazias, mas um socorro verdadeiro, daquele que vem quando já não há mais força, nem direção, nem ninguém por perto. E isso, por mais doloroso que seja, é um sinal de que sua alma ainda está viva. Porque os mortos por dentro já não escutam mais. Já não choram, já não se arrepiam, já não sentem esse peso no peito quando escutam palavras como essas. Padre Pio dizia que, nos últimos tempos, só aqueles com espírito sensível conseguiriam perceber o barulho do invisível. E você está ouvindo agora. Está ouvindo porque a execução que se aproxima não é uma metáfora. É o fim espiritual de muitos que não despertarem a tempo. O tempo da brincadeira acabou. O tempo da escolha chegou. E é essa escolha que você precisa fazer agora. Você sente que há algo errado no ar? Não é só você. Muitos estão relatando sonhos estranhos, presságios, uma sensação constante de que algo grande e sombrio está vindo, e está mesmo. Padre Pio escreveu sobre isso. Disse que quando o véu entre o visível e o invisível começasse a se rasgar, até os mais céticos sentiriam que estavam sendo observados. E sabe o que é mais assustador? É que você está sendo observada. Não com olhos humanos, mas com olhos que atravessam o tempo, que analisam o coração, que medem cada escolha que você faz, até as mais silenciosas. Há um julgamento em andamento, e não é no tribunal dos homens, é no tribunal espiritual, lá onde não se mente, onde não se esconde nada, onde cada lágrima sua será mostrada, e cada momento em que você se afastou, também. No comentário fixado estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio, com orações reveladas para tempos de desespero. É poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio,
Essa luz chegou na hora certa. Sabe aquela sensação de peso nos ombros? De que, por mais que você tente, algo te puxa para trás? Isso não é psicológico, é espiritual. Você está em guerra, e nessa guerra as armas não são visíveis, são orações, são palavras de fé, são decisões que você toma quando ninguém está vendo. Cada escolha conta. Cada pensamento que você alimenta está pesando agora, como moedas numa balança. E a pergunta que não quer calar: você vai continuar alimentando o que te destrói? Vai seguir fingindo que está tudo bem? Vai aceitar viver pela metade enquanto sua alma grita por socorro? Porque o tempo está se esgotando. E como o Padre Pio avisou, o inimigo não ataca mais com força. Ele ataca com cansaço, com desânimo, com sono espiritual, com aquela vontade de desistir de tudo e ficar em silêncio. Isso não é só você. É ele tentando te apagar por dentro. Mas há uma saída. Ela não é fácil, não é rápida, mas é real. E começa por reconhecer: sim, eu preciso de ajuda. Sim, minha alma está ferida. Sim, eu fui esquecida por todos, menos por Deus. E Padre Pio está intercedendo agora, como uma sentinela espiritual, esperando que você simplesmente diga: eu quero ser salva. Você já percebeu como as pessoas estão mais frias, mais rudes, mais impacientes? Não é só a sociedade mudando. É o espírito do tempo dominando os corações. É a profecia se cumprindo. O amor de muitos esfriará. E quando isso acontece, os corações bons sentem mais dor. Você sente mais dor porque ainda sente amor, porque ainda sente compaixão. E é exatamente isso que o céu precisa agora, de corações quebrados, mas ainda dispostos a amar. No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio, que já está mudando vidas em silêncio. Mas não tem para todos. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. Depois escreva: Padre Pio, eu ouvi teu chamado. Você ainda lembra de quem você era antes das feridas? Antes das perdas? Antes da vida ter tirado tanto de você? Padre Pio dizia que para voltar à essência era preciso morrer para o mundo. E essa morte começa quando você decide que a dor não vai mais ser sua dona, que o passado não vai mais te aprisionar, que a vergonha não vai mais te calar. Mas o que está por vir vai exigir mais do que emoção. Vai exigir posicionamento, vai exigir fé firme, vai exigir coragem para dizer não ao que o mundo inteiro diz sim. Vai exigir jejum, oração, consagração, porque quem não estiver de pé quando a tempestade chegar, será levado. E isso não é para assustar, é para alertar. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Há pessoas sendo seladas agora, espiritualmente marcadas. E não são os religiosos mais barulhentos, são os quebrantados, os humildes, os que estão ouvindo essa mensagem com os olhos cheios de água, sentindo que cada palavra é um sussurro de Deus dizendo: eu ainda estou aqui. Mas Ele não ficará esperando para sempre. O tempo da decisão chegou. Não há mais desculpas, não há mais depois. O relógio espiritual está correndo e cada minuto é uma chance que pode nunca mais voltar. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado, mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé: essa palavra me encontrou por dentro. Você sabia que existem orações que não são ouvidas? Padre Pio ensinava que há preces que não passam do teto. Por quê? Porque são feitas sem verdade, sem entrega, com o coração cheio de amargura ou distração. E é por isso que muitas pessoas oram e não veem resultado, porque estão repetindo palavras, mas o espírito está desligado. Você não. Você sente. Você está conectada agora. Sua oração pode atravessar o céu. E é isso que o inimigo quer impedir. Ele quer te calar,
Quer te convencer de que não adianta mais, que já é tarde demais, que você pecou demais, que sua fé é fraca. Mentiras, tudo mentira, porque a verdade é essa. Se você está respirando, ainda dá tempo, mas tem que decidir. Agora. Padre Pio deixou alertas e orações para os dias de purificação, e estão no livro digital que coloquei no comentário fixado. Só baixe se precisa de um milagre urgente. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: essa oração foi feita para mim. Sabe o que Padre Pio mais temia? O silêncio de Deus. Ele dizia que, quando Deus se cala, é porque o julgamento já começou. E esse silêncio está mais forte do que nunca. As igrejas estão cheias, mas o céu está em silêncio. Porque ele não responde aos que não querem ouvir. Mas você quer ouvir, quer entender, quer se libertar. E é isso que vai acontecer agora, se você abrir seu espírito de verdade. Porque o que foi revelado aqui é só uma parte do que está por vir. O resto será mostrado àqueles que permanecerem até o fim. E você vai continuar até o fim? Porque quem para no meio se perde. Quem não aguenta o processo nunca verá o milagre. Você continua aqui, e isso não é comum. São poucos os que suportam olhar de frente o que está sendo revelado. Muitos fecham os olhos, muitos param no meio, muitos preferem voltar ao conforto da ignorância. Mas você não. Você está aqui, com os olhos abertos, sentindo o que está por trás de cada palavra. E isso já te diferencia da maioria, porque os escolhidos não são os mais fortes, são os que permanecem quando tudo parece ruir. E é isso que está acontecendo agora, um colapso silencioso que poucos percebem. Você sente isso ao acordar com um aperto no peito que não tem explicação. Sente quando olha ao redor e percebe que as pessoas estão mais frias, mais impacientes, mais afastadas umas das outras. Sente no cansaço constante que parece não passar com descanso nenhum. Isso é um aviso espiritual. É o sinal de que o decreto está em execução. Padre Pio falou sobre esse tempo. Ele dizia que o maior ataque do inimigo seria contra os sensíveis, aqueles que têm fé, mas estão feridos, aqueles que ainda amam, mas não sabem como continuar, aqueles que já tentaram de tudo, mas ainda se sentem presos a um passado que sangra por dentro. É esse tipo de pessoa que o inimigo quer paralisar, porque são os que mais poderiam ser usados por Deus. Você acha que sua dor é um castigo? Não é. É um convite, uma convocação, porque os que mais sofreram são os que mais têm autoridade no mundo espiritual. Mas só se não se entregarem, só se decidirem que vão se levantar, mesmo com os joelhos trêmulos, mesmo com a alma cansada, mesmo sem entender o porquê. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro. O livro digital de Padre Pio, com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. Quantas vezes você se sentiu invisível? Quantas vezes suportou em silêncio para não incomodar? Quantas vezes engoliu o choro porque ninguém ao seu redor teria paciência para ouvir? Essas dores não foram em vão. Cada uma delas está registrada. Cada noite de solidão, cada palavra engasgada, cada oração sem resposta. E agora você está sendo chamada para transformar essa dor em autoridade espiritual. Não é romantização do sofrimento, é redenção. Porque só quem sofreu sabe tocar a dor dos outros. E é isso que Padre Pio fez. Ele sangrou espiritualmente por anos, para que pudesse interceder por almas como a sua. E agora ele está aqui, nesta mensagem, tentando alcançar o que ainda resta dentro de você antes que o tempo se encerre. Você já reparou como ultimamente tudo parece acelerar? Os dias passam como minutos, as semanas evaporam, e você mal consegue perceber o que está acontecendo ao seu redor.
Isso também é sinal. Um sinal que o mundo espiritual está se aproximando do nosso. O tempo está sendo comprimido. O que antes levaria meses, agora acontece em dias, porque o relógio celestial está perto do fim. E nessa corrida invisível, só os que estiverem firmados na verdade vão resistir. A verdade dói, mas liberta. A mentira alivia no começo, mas destrói no final. E você precisa escolher. Quer um alívio falso agora ou uma libertação verdadeira que vai exigir coragem? Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. Você tem ideia de quantas batalhas já enfrentou em silêncio? De quantos momentos sua alma quase desabou, mas você se manteve em pé por causa de alguém que precisava de você? Você sabe o que é ser forte por obrigação, não por escolha. E esse tipo de dor marca. Marca o corpo, marca o espírito, mas também marca o céu, porque Deus vê. Mesmo quando todos te esquecem, Ele vê. Mas agora, Ele quer mais do que ver. Ele quer agir, quer curar, quer restaurar. Só que para isso, você precisa dizer sim. E esse sim não é com palavras. É com entrega, é com fé. É com a coragem de dizer sim, estou quebrada. Sim, preciso de ajuda. Sim, quero mudar. Esse é o grito que abre as portas do alto. Esse é o grito que Padre Pio espera ouvir de você. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Há anjos sendo enviados neste exato momento, mas só para os que ainda estão sensíveis o suficiente para ouvi-los. Você sente algo diferente agora? Um calor no peito, um arrepio na nuca? Isso não é à toa. É o mundo espiritual se manifestando. Está aqui. Está agindo, está tentando te alcançar antes que o silêncio do fim se instale. Você já reparou que ultimamente mesmo as pequenas alegrias parecem não durar? Que nada mais te preenche de verdade? Isso é a alma gritando. É o seu espírito pedindo socorro. É a prova de que nada neste mundo é capaz de preencher o que só o divino pode. E Padre Pio sabia disso. Por isso, ele clamava por conversão urgente. Por isso, ele deixou mensagens cifradas, escondidas, protegidas, para que fossem reveladas apenas quando o tempo estivesse cumprido. E o tempo está cumprido. Agora, aqui, nesta mensagem. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. Você já teve medo de dormir, de fechar os olhos e acordar pior? Já teve medo de continuar vivendo assim, sem sentido, sem rumo, só suportando? Esse medo não é fraqueza, é alerta. E você precisa escutar isso. Você não foi criada para sobreviver, foi criada para viver. Mas a vida verdadeira não começa do lado de fora. Começa dentro. Começa quando a alma é restaurada. E essa restauração só acontece quando você decide parar de fugir. Quando encara a dor de frente. Quando abre o coração para a cura. E essa cura tem nome: arrependimento, perdão, fé, entrega. Sem isso, tudo o resto é ilusão. No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio, que já está mudando vidas em silêncio. Mas não tem para todos. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. Depois escreva: Padre Pio, eu ouvi teu chamado. O decreto ainda pode ser cancelado, mas você precisa agir. O céu está aguardando sua decisão. O mundo invisível está em silêncio, observando o que você vai fazer agora. E quando esse vídeo terminar, não haverá mais desculpas. A chance foi dada. O aviso foi entregue. A escolha está em suas mãos.
Você acha mesmo que ainda tem tempo? Que pode continuar empurrando esse vazio com a barriga? Que vai acordar amanhã e, de alguma forma, tudo vai se resolver sozinho? Não vai. E você já sabe disso. Já sentiu no fundo da alma que algo se aproximava. Um frio que não passa, um silêncio que não é comum, uma presença que você não consegue nomear, mas que está ali. E não é só dentro da sua casa, é no mundo inteiro. Padre Pio avisou. O espírito da confusão dominaria os lares, invadiria os quartos, sentaria à mesa. E se você não se proteger agora, essa sombra vai te tomar por completo. Não se trata de medo comum. Trata-se de alerta espiritual. E ignorar isso é como olhar para o mar recuando e fingir que o tsunami não virá. Vai vir. E vai atingir primeiro os mais frágeis, os que estão sozinhos, os que ainda estão na dúvida. Você está sentindo essa pressão? Essa angústia crescente, mesmo sem saber de onde vem? É o prenúncio. E aqueles que não entenderem agora vão clamar mais tarde, mas talvez não sejam mais ouvidos. No comentário fixado estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Você se lembra de quando era mais fácil acreditar? De quando você fechava os olhos e sentia paz? Isso foi tirado de você. Aos poucos, silenciosamente, roubaram sua sensibilidade espiritual, roubaram sua esperança e te deixaram aqui, com um coração cheio de feridas e uma alma em silêncio. Mas você não foi esquecida. Você foi escolhida para ser despertada agora. E esse despertar pode ser doloroso, sim, mas é melhor doer agora do que arder para sempre. É por isso que você sente essa inquietação. Não é ansiedade comum. É o seu espírito sendo chamado de volta. Porque o que está em jogo não é um dia ruim ou uma semana difícil. É o seu destino eterno, e o tempo de decidir é esse. Padre Pio dizia: no fim serão chamadas as almas sensíveis. Não as fortes, não as religiosas, mas as que ainda choram em silêncio. Você está entre elas. Você ainda sente. E isso é precioso. Você já percebeu que tudo que te dava prazer antes perdeu a cor? Que as conversas estão vazias, os encontros são superficiais e até as risadas parecem forçadas? Isso é sinal de que o véu foi rasgado. Você não está mais no mesmo nível de quem vive só para o agora. Você está sendo chamada para enxergar além. E quem enxerga além sofre, mas também é protegida, guardada, direcionada. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro, o livro digital de Padre Pio, com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. Sabe aquele nome que você não esquece? Aquela pessoa que te feriu e mesmo assim ainda aparece nos seus pensamentos? Isso é laço espiritual. É uma prisão invisível. Enquanto você não quebrar isso com autoridade, você continuará presa no ciclo da dor. Padre Pio enfrentou espíritos de tormento durante anos. Eles se apresentavam com a aparência de gente comum, mas carregavam energia destrutiva, e ele sempre dizia: eles entram por onde a dor ainda tem espaço. Você já se perguntou por que repete os mesmos erros? Por que os relacionamentos terminam do mesmo jeito? Por que você sempre acaba sozinha no final? Porque há portas abertas, portas espirituais. E a maioria das pessoas vive suas vidas inteiras sem nunca entender isso. Você está entendendo agora, e isso te dá responsabilidade. A de agir, a de se levantar, a de lutar com as armas certas. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você.
Você já teve a sensação de que sua vida foi interrompida, como se algo tivesse desviado completamente o rumo que você deveria seguir? Essa interrupção não foi acidente, foi um ataque. E a única forma de recuperar o que foi roubado é através de oração profunda, entrega verdadeira e conexão direta com os céus. Padre Pio ensinava isso com dor, porque ele mesmo passou por isso. Ele foi perseguido por dentro e por fora, mas venceu porque entendeu que o sofrimento era a senha para a santidade. E o que você viveu, as perdas, os traumas, as noites em claro, tudo isso não será em vão se você decidir hoje se reconectar com a origem da sua fé. Essa reconexão pode te salvar. Pode salvar sua família. Pode salvar seu corpo. Sim, porque muitas das suas dores físicas são sintomas de uma alma sufocada. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé. Essa palavra me encontrou por dentro. Você acha que não tem mais forças? Que já tentou de tudo? Que ninguém entende o que se passa com você? Está certo, ninguém entende. Porque o que você vive é espiritual. E quem vive esse tipo de dor só é compreendido por quem também carrega cicatrizes na alma. Padre Pio dizia que há dores que ninguém vê, mas o céu conta cada uma delas. E cada lágrima derramada em silêncio se torna uma espada nas mãos dos anjos, prontos para lutar por você. Mas você precisa se posicionar, precisa dizer: chega. Chega de aceitar menos do que Deus preparou. Chega de se esconder. Chega de andar curvada. Você ainda tem valor. Ainda tem propósito. Ainda pode ser curada. Mas precisa acreditar. Precisa dar um passo. E esse passo pode começar agora. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. Você está sendo observada, mas não como antes. Agora, o céu inteiro está olhando para você, esperando o seu movimento, porque há uma batalha acontecendo neste exato momento. E não é uma batalha qualquer. É o confronto final da sua alma com tudo que tentou te destruir até aqui. E se você ficar parada, vai perder. Se você continuar calada, será vencida. Mas se você orar, se você clamar, se você disser: Deus, eu ainda estou aqui, mesmo ferida, mesmo cansada, eu ainda acredito, então o céu inteiro se moverá a seu favor. E você verá, com seus próprios olhos, o que parecia impossível se tornar real. Mas não espere que o mundo entenda. Ele não vai. Essa decisão é só sua. Essa guerra é só sua. Mas a vitória, essa será de Deus através de você. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis. E elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. Continue, não desista agora, porque o pior já passou e o melhor de Deus está no invisível, pronto para ser liberado na sua vida. Mas só se você crer, só se você não parar, só se você terminar essa mensagem de cabeça erguida, com a alma rasgada e o espírito renovado.